Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, rendo graças a Deus por esta feliz oportunidade que o Senhor tem me concedido de transmitir a sua palavra a todos que vão inclinar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus neste momento. Estamos de posse de uma leitura muito importante, na qual está registrado no livro de Mateus, no capítulo 13 e os versículos 15 e 16. São esses os dois versículos que queremos deixar para a meditação de todos os ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus que estão registrados no livro segundo escreveu São Mateus, no capítulo 13, e os versículos 15 e o 16, como base de estrutura para a pregação. Diz assim a palavra de Deus: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. O versículo 16 diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Meus prezados amigos, espero que estas palavras ela vá de encontro à sua necessidade neste momento. Algumas pessoas procuram saber como pode se aproximar de Deus e como é a maneira mais fácil, prática e certa de receber as promessas de Deus. Você tem, meu amigo, no seu corpo dois órgãos de muito valor que Deus te deu gratuitamente: os teus ouvidos e os teus olhos. Dois órgãos do sentido de muito valor, mas dele procede a direção da vida e dele procede a morte. Porque, meu amigo, se você utilizar bem estes dois órgãos, você certamente se encontrará com Deus e receberá dele tudo quanto você precisa, deseja. Ele está pronto para lhe dar gratuitamente, sem lhe cobrar nada. Mas você tem que fazer uso certo desses dois órgãos que Deus te deu, olhos e ouvidos. Porque vejamos, meu amigo, dizemos aqui agora que estes dois órgãos, dele procede a entrada para a morte e a entrada para a vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, se você der ouvido a esta palavra, a fé entra pelo seu ouvido. Isso nós podemos provar lendo no capítulo 10 de Romanos e no versículo 17, que nos mostra a condição para esta fé ter acesso à vida do homem. A Bíblia diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meu amigo, veja que pelos seus ouvidos entra a fé. Porque quando o homem ouve a palavra de Deus e crê no seu coração, a fé que salva o homem, a fé que mostra a eternidade, a fé que transforma, a fé que cura, a fé que salva, a fé que purifica o homem, a fé que mostra ao homem o reino de Deus, a fé que pela qual você vai viver no exercício cotidiano para alcançar a salvação. Porque está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é um dom de Deus, você vai adquirir isto ouvindo com sinceridade no seu coração a palavra de Deus. Então aí, meu amigo, pelos seus ouvidos já entrou a fé, desde quando você creia na palavra que está ouvindo. Então você agora tomou posse da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera.
De agora por diante, meu amigo, você quando dá ouvido ao Senhor, você recebe de Deus o Espírito Santo, que lhe conduzirá e lhe fará andar por caminhos que Deus determinou para a sua meditação, para a sua eternidade, para o seu caminhar, para onde você vai. O Espírito de Deus lhe acompanha, ele vai ser o seu mentor, porque ele vai entrar na sua vida pela fé. Mas é necessário que você faça bom uso dos seus ouvidos. Glória ao nome de Jesus. Lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 7, nós encontramos o próprio Deus ordenando aos seus discípulos, mostrando a ele a maneira mais prática de receber esta fé e de se crer em Deus e de receber as suas bênçãos. Quando no Monte da Transfiguração, Jesus subia com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali ele começou a se transfigurar. E a Bíblia diz que seus vestidos ficaram como brancos como a neve. Uma coisa, nenhum lavandeiro aqui na terra teria condições de lavar uma veste para ficar tão alva, tão alvejada como estava a veste de Jesus. Isso causou espanto e admiração aos discípulos. Mas ali apareceu uma nuvem, e nessa nuvem estava a voz de Deus. E Deus dizia na nuvem: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Veja, meu amigo, que o próprio Deus estava mostrando que aquele enviado dele, Cristo Jesus, que estava ali com os homens naqueles dias, era o próprio Deus. Foi o enviado de Deus, o Filho único de Deus, que veio trazer à humanidade a salvação. Então, para se obter a salvação, é preciso nós inclinarmos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. E de que adianta nós ouvir Deus falar e não praticar aquilo que Ele nos envia a fazer? Por isso Deus estava dizendo aqui: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, meu amigo, quando você inclina os seus ouvidos para Deus, Ele fala com você através dos crentes, através daqueles que recebem os dons de profecia. Ele fala com você na visão, Ele fala com você em sonhos, mas você ouve a voz de Deus. Mas é necessário que você creia, você receba a palavra com alegria, porque a saída da vida e a saída da alma para a morte está também no ouvido. Vejamos o que diz no capítulo 55 do profeta Isaías, e no versículo 3, o profeta já naqueles dias anunciava este evangelho glorioso e já mostrava ao homem a necessidade de receber Jesus e de inclinar os seus ouvidos para Deus. A Bíblia diz assim, no capítulo 55, versículo 3 do profeta Isaías: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Veja, meu amigo, o que é inclinar os ouvidos para Deus. É ouvir com reverência, é ouvir atenciosamente, é inclinar é sinal de honra. Você quando se inclina para alguém, porque você está honrando alguém que está numa posição gloriosa, uma posição magnífica, uma posição de primícia. Veja agora o que diz a palavra de Deus: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Veja que convite maravilhoso Deus está fazendo a você agora. E você continua com seu coração endurecido, com os seus ouvidos fechados para Deus. Mas se você abrir os seus ouvidos para Deus e aceitar, abrir o seu coração e deixar essa palavra entrar, nela entra a fé e nela entra a vida da sua alma. Porque você agora vai andar na obediência da palavra de Deus. Vejamos, meu amigo, o que é que diz lá no livro de João, no capítulo 5 e o versículo 24. Veja que aí entra a saída da vida também pelo ouvido. Vejamos bem,
no capítulo 5 e o versículo 24 do Evangelho de São João. Diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, meu amigo, que expressão maravilhosa. Na verdade te digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, meu amigo, que o homem que não tem os seus ouvidos inclinados para ouvir Deus falar e para obedecer o seu mandado, ele está na morte. Não é a morte física apenas do corpo, a saída do espírito do corpo, não. Mas é a morte da sua alma dentro de você por causa do pecado. Por isso que você não consegue ver o reino de Deus. Você não consegue entender as coisas de Deus. Você não consegue saber o abismo em que você está. Mas quando você inclinar os ouvidos para Deus e começar a obedecer a sua palavra, então você passará da morte para a vida. Então sua alma vai ter vida dentro de você. E você vai sentir. Por que razão os crentes são um povo tão alegre? Porque a sua alma está viva dentro dele. Glória ao nome de Jesus. Isto é maravilhoso, meu amigo. Será necessário que você também incline os seus ouvidos para ouvir Deus falar e agora passe da morte para a vida para servir a Deus com sinceridade no seu coração. Vemos ainda lá no livro de Mateus, no capítulo 7, e os versículos do 24 até o 27, ele mostrava como é oscilante a diferença que tem entre as pessoas que ouvem essa palavra e não praticam ela. Vejamos bem o que diz a palavra de Deus. Lá no livro de Mateus, nós encontramos essa expressão. Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 27. É importante esta palavra. Nós vamos ler com atenção para que você tenha um entendimento bem beneficiado neste momento. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Observe, meu amigo, a espécie de ouvinte que tem. Tem pessoas que ouvem, gostam de ouvir o programa evangélico, porque eu escuto a Rádio Maranata, eu escuto a Rádio Evangélica, eu sempre vou ao culto, eu sempre escuto a pregação, eu acho bonito pregar. Aí eu lhe pergunto, você já inclinou os seus ouvidos para Deus? Você, quando ouve essa palavra, você pratica ela? Porque se você não pratica, a sua casa, ou seja, o seu corpo, está inseguro, como aquela casa que foi feita na areia, sem base, sem estrutura. Então ela certamente caiu. Ou seja, quando as coisas do mundo começam a lhe envolver, você facilmente é levado pelas coisas do mundo. Isso quer dizer a palavra. Mas aquele que ouve as palavras e pratica, então Deus compara ele com um homem que edificou a casa sobre uma rocha. E uma casa que está edificada sobre uma rocha, não tem tempestade que destrua, não tem vento que possa derrubá-la, pode assolar o que for, ela não será abalada, porque ela está edificada sobre a rocha. E você sabe quem é essa rocha? É Cristo. Se a sua vida estiver nas mãos de Cristo, você tem segurança. Nada pode lhe deter e nada pode lhe destruir nem lhe derrubar. Glória ao nome de Jesus, porque você está seguro nas mãos de Jesus, que é esta rocha que nós estamos falando.
Glória seja dada ao nome de Jesus. É importante, meu amigo, que o homem que ouve essa palavra, ele ponha ela em prática. Porque há uma expressão lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, você vai encontrar como é o homem que vacila, o homem que não tem segurança no que lê e nem no que ouve. Então, cada vez que ele dá ouvido às coisas e ignora, ele tem prejuízo muito grande. A Bíblia diz assim, capítulo 1, versículo 25 de Tiago: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então tem um ouvinte esquecido. É aquele que ouve uma coisa tão boa, vou falar de Jesus, Jesus está lhe convidando agora para você aceitar a vida, para você receber a fé, para você ter a segurança daquela rocha, para você passar da morte para a vida, para você receber a liberdade da sua alma. E você resiste. Então cada vez que você resiste, você é um ouvinte esquecido, porque está ouvindo e está esquecendo que aquela pode ser a sua última chance de alcançar o reino dos céus. Então, meu amigo, eu desejo no meu coração que você não seja este ouvinte esquecido, porque está escrito que o inferno está preparado para todo aquele, o diabo e seus anjos, e todo aquele que se afasta de Deus. E eu não quero que você, meu amigo, seja um daqueles que esteja afastado de Deus. Eu quero que você esteja bem juntinho de Deus, seguro nas mãos dele, para que você não pereça e a sua alma possa reinar nos céus eternamente. Esse é o meu desejo. Glória ao nome de Jesus. E o desejo também da sua alma. Ela está presa dentro de você, está gritando por socorro dentro de você, e o socorro é Jesus, e está batendo na sua porta, e você está endurecendo o seu coração. Ah, meu amigo, abra os seus ouvidos para ouvir Deus falar, e você vai entender que você, sendo ouvinte, praticante da palavra, você terá convicção que a sua alma está liberta, segura, e o seu nome está escrito no livro da vida, e você está apto para o reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 1 e o versículo 33, nós encontramos uma expressão anunciando esta decisão que você terá de ter. Não é muito tempo não que você terá para resolver a sua situação na eternidade, porque o seu sim, o seu não, você está decidindo para a eternidade. Quando o homem diz eu quero Jesus, ele está aceitando a vida eterna. Mas também quando o homem diz não a Jesus, não quero, então ele está rejeitando a vida e abraçando a morte eterna. Então aqui, diz aqui a palavra de Deus no capítulo 1 e no versículo 33 do livro de Provérbios. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Meu amigo, veja que esta palavra é muito forte. Mas o que me der ouvido, não é aqueles que apenas ouvem e vai embora não, ouvinte esquecido não. É aqueles que dão ouvido. E você sabe o que é dar ouvido, meu amigo? Não será a gente arrancar as orelhas e dar a Deus, porque Ele já deu a nós. Ele não precisa das nossas orelhas, dos nossos ouvidos, não. Mas quando Ele diz assim, mas o que me der ouvidos é aquele que ouve com atenção a minha palavra. Dar ouvido a Deus é ouvir o que Ele diz e praticar, obedecer o seu mandado. Então os que ouvem e obedecem certamente vão bem para os céus, vão bem com a família, vai bem com Deus, bem com o seu trabalho, bem com os seus vizinhos, bem com os seus amigos, vai bem com todo mundo, porque ele tem Deus dentro da sua vida e a sua alma está grata a Deus pela redenção. Glória ao nome de Jesus. Mas o que me der ouvido habitará seguramente. Essa habitação, ela é eterna, você tem segurança. Vejamos lá no Salmo 119 e os versículos 104 e 105.
um certo homem encontrou esse Jesus, deu ouvido à sua palavra. E vejam o que ele disse depois que ele ouviu essa palavra, inclinou-se a ela, começou a ser praticante dela. Aí você vai observar o que é que ele disse no seu coração. Capítulo 119 de Salmo, e os versículos 104 e o 105. Diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Veja, meu amigo, o versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Ora, o que é mandamento? Mandamentos são ordem, são ordenanças. Alguém está lhe instruindo para que você faça as coisas de uma maneira. Então isso é mandamento. Alguém está exigindo que você ande segundo o mandamento. Então esse homem inclinou seus ouvidos e começou a andar segundo o mandamento de Deus. E ele alcançou, disse aqui a Bíblia, alcancei entendimento. Quer dizer, ele começou agora a entender por quê. Porque os seus olhos do Espírito foi iluminado. O seu entendimento foi iluminado pela ressurreição da sua alma dentro de você. A alma que estava morta pelo pecado ressurgiu pela palavra que é o perdão. Então vejamos o que ele alcançou. Entendimentos, ele agora entendeu. Diz a Bíblia, pelo que aborreço todo falso caminho. E como é que o homem pode aborrecer o falso caminho? Quando ele encontra o caminho verdadeiro. Porque enquanto ele não encontra o caminho da verdade, ele não sabe qual é o falso caminho. Glória ao nome de Jesus. Então diz aqui o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja, meu amigo, a direção que esse homem está tendo agora. Uma direção iluminada. Porque Cristo é a nossa luz, Ele vai na nossa frente, Ele vai iluminando o nosso caminho, e a gente vai pisando segundo os lugares aonde Ele pisou e aonde ordenou que pisássemos. Então os nossos pés andarão em luz. É como você, meu amigo, numa escuridão, você pegar uma pilha, uma lâmpada e uma lanterna e começar agora a enxergar, clareando a estrada, para poder colocar os seus pés no lugar claro. Então você, se tiver um toco no caminho, uma pedra no caminho, você com a luz acesa, você vê. Então disse aqui, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Meu amigo, esse entendimento que você vai alcançar, se você inclinar os seus ouvidos para Jesus, vai entrar essa fé que Ele vai lhe dar. O entendimento e vai abrir o seu coração e a sua visão espiritual, e você vai saber que todo o falso caminho que está espalhado por aí, porque o único caminho que leva o homem para o céu é só Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o caminho, esse caminho aqui que Ele alcançou, e é a lâmpada que vai iluminando o caminho para que ele se vá bem e não tropece com seus pés em pedra, não pise em toco, não pise em pregos e em coisas que venham danificar os seus pés. Mas ele só anda no caminho de luz, aonde ele vê todas as coisas e Deus está à sua frente para lhe livrar do perigo. Glória ao nome de Jesus. Então nós podemos observar que os ouvidos são muito importantes quando nós fazemos notório ou fazemos uso dele com sabedoria. E você pode até dizer assim, mas como é que eu vou saber se é Deus que está falando para mim? Você pode até interrogar. Como é que eu vou saber que é Deus que está falando? Eu vou dar ouvido a qualquer pessoa imaginando ser Deus? Não. Vejamos bem. A Bíblia diz no capítulo 10 de Lucas e o versículo 16. Lucas 10, 16 nos mostra a razão pela qual esta palavra que estou lhe anunciando agora é o próprio Deus. Observe no capítulo 10, o versículo 16 do livro de Lucas, que diz assim, quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Observe claramente, friamente este versículo. Quando, meu amigo, na campanha evangelizadora, no domingo à tarde, ou no trabalho, ou no ônibus, ou no trem, ou em qualquer lugar, na rua, um crente se derrocar
do seu estabelecimento, do seu lugar, se remover do seu lugar e ir de encontro a você, para lhe dizer, meu amigo, que Jesus quer te salvar, para lhe anunciar essas boas novas de salvação. Então, meu amigo, você não tenha dúvida que é o próprio Deus que está falando para você. Sabe por quê? Porque assim como Deus enviou Jesus Cristo nos enviou a pregar este mesmo Evangelho. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, e vou adiante de vós, porque sou o bom pastor. Então Ele está conosco. E quando nós estamos pregando aí, quem vos ouve a voz, veja, aquele que nos enviou a pregar, Ele disse, quem der ouvido a vocês, está me ouvindo, está dando ouvido a mim, porque vocês estão anunciando a minha palavra. Quem der ouvido a vocês, está dando ouvido a mim. Vejamos bem, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Mas também, quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. Olha, meu amigo, quando você despreza um crente, quando você rejeita a palavra que um crente está lhe pregando, não é uma palavra de desaforo, nem uma palavra de desacato. Mas quando esta palavra é de Deus, quando Ele abre as Escrituras e fala para você e lhe mostra a grandeza do poder de Deus para salvar o homem, e você dá ouvido, você está ouvindo o próprio Deus. Mas quando você rejeita Ele, despreza, então você está desprezando o próprio Jesus. E veja na segunda parte do versículo, quem rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Veja bem, quando você despreza um crente, quando você calunia um crente, quando você persegue um crente, quando você despreza um crente, quando você critica um crente, quando você rejeita o que ele está lhe anunciando, você está criticando e rejeitando o próprio Deus. E isso você não está fazendo bom uso dos seus ouvidos. Mas se você fizer bom uso dos seus ouvidos, você será bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. É uma felicidade plena e total. E você será grandemente abençoado por causa disso. Então faça bom uso dos seus ouvidos, porque eles trarão para você a vida. Glória ao nome de Jesus. E você pode até dizer assim, mas eu nunca, ouvindo a palavra, eu nunca me movi do meu lugar, nunca senti desejo nem necessidade de aceitar Jesus, porque eu sou muito jovem ainda, ou então sou muito velho, não presto mais para nada. Não tem idade. Deus chama a todos em qualquer lugar, em qualquer momento, e está pronto para perdoar os seus pecados e para lhe salvar. Então está dizendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3 e versículo 20 do livro de Apocalipse. Você vai encontrar essa seguinte expressão: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Meu amigo, observe a expressão desse versículo. Eis que estou à porta e bato. Então Deus, através desta palavra, Ele está agora batendo na porta do teu coração. Ele está batendo nos teus ouvidos, querendo te dar de graça a salvação. Mas Ele não entra a pulso na vida de ninguém. Você é que tem que abrir essa porta para Deus. E os seus ouvidos é uma porta que precisa ser aberta para Deus, para Ele fazer morada. Eis que estou à porta e bato. A segunda expressão, se alguém ouvir a minha voz, aí Deus dá ocasião para que o homem decida a sua sorte na eternidade. Ele não entra na vida de ninguém a pulso. Mas se você abrir essa porta, Ele vai cear com você. Ele vai estar com você. Ele vai viver eternamente com você. No momento que você estiver chorando, Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. Ele está com você. Ele está sofrendo com você. Ele está pronto para lhe dar vitória na sua dificuldade. Ele está pronto para lhe ajudar no que é necessário para o seu bem-estar. Porque Deus só quer que o homem viva bem. Deus quer que o homem viva seguro. Deus quer que o homem viva crendo nele, confiando e preservando no seu coração a esperança da eternidade. Meu amigo, você tem que abrir
os seus ouvidos para Deus, incliná-lo e ouvir atentamente para não perder a ocasião que Deus está te proporcionando de entrar nos céus, de receber Jesus, de dizer agora, eu sou um crente salvo, eu recebi a salvação, quanta alegria dentro de mim, eu não sabia que esse evangelho era tão gostoso assim, mas agora eu sei. Mas tudo quando você inclinar os seus ouvidos, for não somente ouvinte, mas for ouvinte praticante da palavra, porque você tem que ouvir e praticar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo agora, e abrir a sua porta, isso quer dizer ouvir atentamente a palavra e crer e colocar sua vida na disposição de Deus. Então ele vai viver com você e você vai viver com ele. Glória ao nome de Jesus. É o desejo do meu coração que você faça esse pacto com Deus neste momento. Ainda vemos lá no livro de Hebreus, no capítulo 3 e os versículos 7 e 8. Não deixe passar, meu amigo, essa oportunidade. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Nos diz assim a palavra de Deus, essa palavra que tudo pode fazer na vida do homem. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito, veja bem, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Meu amigo, se hoje você ouvir a voz de Deus, e já lhe mostramos que um crente pregando para você com sinceridade é o próprio Deus. Observe, meu amigo, que estávamos dizendo que quando um crente com sinceridade no seu coração está falando, é o próprio Deus que está batendo na sua porta, que está procurando uma maneira de entrar na sua vida. E você não endureça o seu coração. E você pode pensar assim, o que é endurecer o coração? Endurecer o coração, meu amigo, é rejeitar aquilo que está ouvindo. Isso é endurecer o coração. E o homem que endurece o coração para Deus, ele não recebe nada, porque a porta do seu ouvido está fechada. E quando a porta do ouvido do homem está fechada, também o seu coração está selado. Mas se você abrir os seus ouvidos e abrir a porta do seu coração, esta palavra que vai entrar, ela lhe vai transformar inteiramente a sua vida, e você vai viver uma vida feliz com Deus. Glória ao nome de Jesus. Portanto, essa palavra também traz fé ao homem, e esta fé, ela nos mostra as coisas que estão ocultas além do nosso alcance. Então vemos aqui no capítulo 2 e o versículo 9 da primeira carta aos Coríntios, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Meu amigo, veja que coisa maravilhosa. As coisas que o olho não viu são as coisas que você não consegue ver com esses olhos que você tem, porque seus olhos ainda estão fechados para Deus. Mas quando o homem aceita Jesus, abre o coração, abre o ouvido e deixa a palavra fazer morada na sua vida, então ele começa a ver pela fé. Aí é que vem as visões da fé. Você agora está de olhos fechados, orando, e Deus está lhe mostrando pelo Espírito a cidade santa, que está reservada lá nos céus, ataviada como uma noiva preparada para o noivo. Oh, meu amigo, venha ver a glória de Deus, creia, abra o seu coração, abra o seu ouvido, incline-se para Deus e creia verdadeiramente. Receba esta palavra para você ver as coisas de Deus, essas coisas que Deus não deixou que o homem visse com os seus olhos naturais. Elas são reveladas pelo Espírito, mas são aquelas que são da fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Aquilo que eu vejo não posso crer porque estou vendo. Eu posso crer numa coisa que não vejo, mas que alguém me mostra por palavras. E isso nós podemos te mostrar por palavras. Você não viu Deus, nós não vimos Deus,
Nós só podemos ver Deus quando no arrebatamento nós recebemos um outro corpo, um corpo incorruptível, ou seja, um corpo imortal. Então nós receberemos o direito de ver Deus e não morrer, porque somos imortais. Mas enquanto tiver esse corpo natural, mortal, frágil, então nós somos inteiramente naturais e não podemos ver Deus, porque Ele é infinito e só se vê pelos olhos da fé. Então, meu amigo, esta fé que você pode receber agora, abrindo o seu coração, abrindo o seu ouvido para ouvir Deus falar, esta fé pode entrar para você ver essas coisas que está escondida, ou seja, que está oculta, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Não subiram ao coração do homem, isso quer dizer, o homem nem viu, nem ouviu, nem entendeu. Ele vai ver, ouvir e entender pela fé. Glória ao nome de Jesus, porque o Espírito vai revelar todas as coisas a você, meu amigo, e você será bem-aventurado. Glória ao nome de Jesus. Nós podemos observar muitos assuntos relacionados com o ouvir, mas tudo está dependendo de você, meu amigo. É você que tem que dar o seu ouvido a Deus. É você que tem que aplicar sua vida na vontade de Deus. Você fazendo isso, todas as coisas serão acrescentadas a você. Glória ao nome de Jesus. Mas como nós estávamos mostrando que vem a iluminação dos olhos do entendimento pela fé, então bom será que nós observemos agora o sentido das coisas. Nós já observamos no capítulo 43, versículo 8 de Isaías, Deus chamando um povo que estava lá no mundo, povo perdido, um povo que não conhecia Deus, um povo que não sabia o que possuía, não sabia os benefícios que aquele que ouve e que vê com sinceridade pode receber. Isaías 43, versículo 8 nos mostra claramente. Por isso que Deus diz assim: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvido. Ah, meu amigo, isso ficou difícil para você entender. Quem são esse povo cego que tem olhos? E quem são esse povo surdo que tem ouvido? Me desculpe, meu amigo, eu sou sincero com você. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você ainda é um cego que tem olhos e um surdo que tem ouvidos. E você pode até dizer: não, você está me criticando, você quer me ignorar, você não conhece a minha vida. Não conheço sua vida, mas a palavra de Deus conhece e nos revela a condição daquele que está longe de Deus. Tem ouvidos, mas não são para ouvir as coisas de Deus. São ouvinte e esquecido. Tem olhos, mas não vê o que Deus faz na vida do homem. Você pode ter observado, no meio em que você vive, ou pessoas que você conhece, ou conheceu, que não tinha nenhum valor, vivia roubando, matando, espancando, sendo desprezado, mal visto por todas as pessoas. Era, como o pessoal costuma dizer, era um terror na rua em que mora. E agora você vê ele totalmente regenerado. Por que ele está regenerado agora? Está tão mansinho, é de casa para a igreja, tudo dele é Deus que abençoe. Por quê? Isso é para você ver a força e a autoridade do poder de Deus na vida do homem. Sabe por que ele está assim agora? Porque ele inclinou os seus ouvidos para ouvir Deus falar e não é mais aquele homem surdo que tem ouvido. Glória ao nome de Jesus. Então, meu amigo, não seja umas pessoas dos que são surdos tendo ouvido, mas tenha ouvidos e abra ele para Deus e aplique a sua vida nas palavras que Deus está exigindo de você agora. Porque essa palavra só traz benefício ao homem. Glória ao nome de Jesus. Encontramos ainda no capítulo 4, versículo 18 do Evangelho de São Lucas. Capítulo 4, versículo 18. No Evangelho de São Lucas. Essa expressão era maravilhosa. Quando Jesus chegou na sinagoga
E agora lá em Nazaré, ele entrou naquela sinagoga e prontamente o ministro do dia pegou aquele livro da lei e entregou a ele. E quando ele começou a ler aquele livro, ele estava dizendo que agora estava se cumprindo na vista do povo aquelas palavras que tinham sido antecipadamente ditas pelo profeta Isaías. Então ele mostrava aqui no capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. O versículo 19: a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe, meu amigo, a expressão dessa palavra. Ele veio para desfazer a força das trevas e lhe transmitir a luz. Ele veio desfazer as obras do adversário e lhe se revelar a você e mostrar a sua glória. Ele veio dar vista aos cegos. Estes cegos não eram somente cegos fisicamente, não. Como aquele cego de nascença que ele pôs lodo nos olhos e disse: vai e lava-te no tanque Siloé. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Não é aquele tipo de cego, não. Esse cego aqui é justamente aquele povo cego que tem olhos e surdos que tem ouvidos. Glória ao nome de Jesus. Ele diz aqui: os cegos veem e os surdos ouvem. Glória ao nome de Jesus. Não é, ele estava falando no sentido figurado, não. Ele estava mostrando mesmo tanta gente ali com 2 ouvidos e 2 olhos, e nem conseguiam ver e nem conseguiam ouvir. Por quê? Porque o seu coração estava fechado. Não tinha espaço para Deus no seu coração. Por isso, meu prezado amigo, não seja um ouvinte esquecido. E não aplique o seu coração nas coisas passageiras, efêmeras desta vida. Mas aplique o seu coração naquele que quer te salvar, naquele que cuida de você, naquele que te transforma, naquele que enxuga o teu pranto na hora da angústia e naquele que alegra o teu coração na hora da tristeza. E esse é Deus que quer entrar na tua vida agora. Glória ao nome de Jesus. Encontramos ainda no capítulo 6 e o versículo 22 de Mateus. Veja essa expressão do capítulo 6, versículo 22, porque vamos observar que todos têm olhos, mas tem pessoas que têm os olhos bons e os olhos maus. E vamos observar quem é esse que tem os olhos bons. Veja bem, capítulo 6, versículo 22 de Mateus: a candeia do corpo são os olhos. Olha, atente bem para o que nós estamos lendo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então ele mostra aqui 2 tipos de olhos: olhos que se inclinam para o mal e olhos que se inclinam para o bem. E quais são os olhos que se inclinam para o bem? Aqueles que olham para as obras de Deus e reconhecem que Deus é verdadeiro, é justo, é real, é bom, demonstrou o seu amor dando Cristo para morrer por nós, e que agora Ele está batendo na porta do teu coração para preencher o vazio que nele há, e iluminar os olhos do teu entendimento, revelar as coisas ocultas que nós lemos ainda agora em Coríntios. As coisas ocultas Ele quer te revelar. Então, se os teus olhos forem bons, veja, a candeia do corpo são os olhos. O que é candeia? Candeia, qualquer coisa que transmite luz é candeia. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vejam, se os teus olhos forem bons. E como é que o homem acha que tem os olhos bons? Quando ele vê pelo Espírito de Deus.
Então ele começa agora a ver as coisas pelo lado positivo. Então ele começa a observar as coisas boas. Quando ele vê alguém com fome, ele sente: ah, meu Deus, olha, é tão ruim fome, eu gostaria de ajudar, eu quero fazer qualquer coisa. Então os seus olhos são bons, porque ele está vendo e está sentindo no seu coração a necessidade do seu próximo. Então isso prova que tem uma partícula de Deus na sua vida, se os teus olhos forem bons. Você olha para alguém fazendo o mal, alguém matando, alguém espancando, mas se os teus olhos forem bons, você não ignora. Você vê essas coisas maus e pede a Deus para que ele seja iluminado. Então os seus olhos são bons, porque você não procura fazer justiça com as suas próprias mãos, mas espera em Deus, porque a nossa fé e a nossa confiança está em Deus, aonde está reservada a esperança da vida eterna. Então, meu amigo, estas palavras está bem aplicada no seu coração, porque nós temos um adversário que procura interromper esta luz na nossa vida, procura fazer tudo para que essas coisas continuem na escuridão, para que a luz não resplandeça a nós. Mas veja o que acontece em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar uma expressão, o que é que esse adversário faz para afastar o homem de Deus. Observe, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que o diabo faz? Ele procura sempre escurecer as coisas. Você vai ouvindo a palavra de Deus e logo chega o mensageiro e diz: não, pai, isso aí não está certo não, vai na onda desse pessoal. Sempre ele chega para procurar escurecer as coisas de Deus. Mas quando você inclina os seus ouvidos e começa a aplicar sua vida na vontade de Deus, então essa luz resplandece na sua vida e todo mundo vê que você tem a luz de Deus na vida. Glória seja dado o nome de Jesus. E quando o homem tem luz na vida, logo tudo é transformado na vida dele, porque ele deu ouvido ao Senhor. Então o que acontece? Deus, como luz, veio ao mundo, mas ele veio endereçado a um povo, e esse povo chama-se Israel. E nós não ia ter nenhuma participação nessa salvação. Mas o que Deus fez? Deu o próprio Deus. No capítulo 11, versículo 8 da carta aos Romanos, nós vamos encontrar o que Deus fez com aquele povo para nos beneficiar. Capítulo 11, versículo 8 de Romanos. Diz assim: como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E o que acontece? Para que essa luz chegasse até nós, para que nós tivéssemos o privilégio de ouvir a voz de Deus e a nossa vida ser beneficiada por Ele, então o que Deus fez? Derramou um espírito de profundo sono sobre o povo de Israel. E eles foram adormecidos de uma forma, não é que eles estão dormindo fisicamente não, foram adormecidos no seu entendimento, para que eles viessem a ignorar que aquele Jesus que estava entre eles era o Filho de Deus, até que sepultassem ele na cruz e o matassem. Por quê? Porque o seu sangue tinha que ser derramado na terra para esta salvação e esta luz chegar até nós. Veja o que Deus fez para nos beneficiar, provando que nos ama e nos quer bem, e que faz tudo para o nosso bem-estar. Então, o que acontece? Aquele pessoal ignoraram Cristo e ele voltou-se para nós, trazendo luz aos gentios que somos nós. Por isso nós somos eternamente beneficiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por este amor grandioso que Ele nos mostra. E por este amor veio o nosso entendimento, que foi iluminado. Ou seja, a gente começa a andar como se estivesse vendo o próprio Deus andando conosco, como se estivesse em forma de homem andando conosco. Isso é maravilhoso. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, nós vamos encontrar essa expressão, 1:18 de Efésios, que diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais
qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa iluminação do nosso entendimento é justamente quando esta palavra entra pelos nossos ouvidos e toma acesso ao nosso coração. Então nós somos uma pessoa iluminada, andamos como se tivéssemos com a lâmpada, como nós vimos agora em Salmos. E o que acontece? Nós começamos a ver a glória de Deus. Glória seja dada o nome de Jesus. Havia nas escrituras um homem chamado Geazi, que ele era o moço que estava do lado do profeta Eliseu. Quando eles estavam cercados por um exército de inimigos. Veja, eu quero mostrar nesse sentido a diferença do homem que vê pelo Espírito de Deus, ou seja, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, que vê pelo Espírito. Veja bem, então Geazi se assustou quando viu que estava cercado pelos exércitos do inimigo. Então o profeta disse a ele: Deus, abre os olhos deste moço para que ele veja. E o que acontece? Eliseu orou e Deus, na mesma hora, mostrou àquele moço Geazi como se vê pelo Espírito. Isto foi maravilhoso, porque ele conseguiu ver que os exércitos celestiais que estavam rodeados, tomando conta deles, estavam para lutar e vencer toda a sorte e todo o arguilhão do adversário, era muito superior aos que estavam contra ele. Então, meu amigo, é necessário que você incline os seus ouvidos, abra o seu ouvido e deixe essa palavra tomar acesso na sua vida. Deixe ela descer ao seu coração, deixe ela transformar a sua vida, deixe ela iluminar o seu entendimento, deixe ela abrir o seu raciocínio e deixe ela lhe mostrar a glória de Deus. O meu desejo é que você seja um dos tais que veja pelo Espírito e depois você vai dizer assim: ah, estas palavras que eu ouvia um dia desses, eu ainda era trevas, mas agora tenho a luz de Deus e agora eu vou caminhar como os filhos da luz. O que é andar como os filhos da luz? Andar como os filhos da luz é como se você estivesse andando aqui e um ser invisível, ou seja, um ser que você não consegue ver, mas que você, pelos seus olhos da fé, você está vendo que esse ser invisível, Deus, está do seu lado. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você faz, todo o caminho que você trilha, Deus está lhe vendo e está pronto para lhe ajudar. Então você vai servir pela fé. Este é servir pela fé. Um Deus que você não vê, mas que obedece pela fé. Então, certamente você será bem-aventurado, porque você conseguiu ver o reino de Deus, inclinando os seus ouvidos. Agora os seus ouvidos serão abertos para Deus, e o seu entendimento, ou seja, os seus olhos, será iluminado, e você vai ver a glória de Deus. Que Deus grandemente continue nos abençoando.